Tem um tipo de dor que quase ninguém vê, mas que corrói por dentro em silêncio. É quando você percebe que está sempre disponível para alguém que nunca está realmente presente para você. Você olha o celular mais vezes do que deveria, tenta parecer calmo, finge que não se importou com a demora, mas por dentro sente o peso de estar sendo deixado em segundo plano. E o pior não é a distância. O pior é continuar se oferecendo para alguém que já se acostumou a te ter sem esforço. Só que chega uma hora em que o silêncio deixa de ser abandono e vira posicionamento. Porque no fundo, o que mais te machuca não é apenas ser ignorado. É perceber que aos poucos você foi se afastando de si mesmo, tentando não se afastar dessa pessoa. Você começou a negociar sua paz para manter uma presença mínima na vida dela. Aceitou migalhas emocionais como se fossem prova de interesse. Se contentou com respostas frias, com sumiços mal explicados, com uma atenção quebrada, só porque tinha medo de perder de vez aquilo que, na verdade, você já não tinha por inteiro. E é justamente aqui que muita gente se confunde. Acha que sofrer por alguém significa amar profundamente. Acha que insistir é prova de sentimento. Acha que permanecer disponível, mesmo sendo ignorado, é uma forma nobre de mostrar valor. Mas não é. Em muitos casos, isso é só apego ferido tentando sobreviver. É a mente criando desculpas para não aceitar o óbvio. É o coração transformando a ausência em esperança, porque encarar a verdade parece mais doloroso do que continuar se enganando. Você sente isso quando tenta racionalizar comportamentos que te ferem. Quando pensa, ela deve estar ocupada, ele talvez esteja confuso. Não era frieza, era só um momento ruim. E uma vez ou outra, pode até ser. Mas quando isso vira padrão, já não é mal entendido. É posição. A pessoa está mostrando pela repetição o lugar que você ocupa. E continuar ignorando isso destrói sua força por dentro. Porque toda vez que você corre atrás de quem te ignora, uma parte sua aprende que o seu valor pode esperar, que o seu limite pode ser adiado, que a sua dignidade pode ser negociada só para não sentir o vazio de uma rejeição completa. Esse é o ponto em que a dor deixa de ser só sobre o outro. Ela passa a ser sobre a forma como você está se abandonando para não ser abandonado. E essa é uma das prisões emocionais mais cruéis que existem. Você sabe que está doendo, sabe que está desigual, sabe que está se humilhando em pequenas doses, mas continua. Continua porque ainda existe uma fantasia silenciosa dentro de você, dizendo que, se insistir do jeito certo, se amar mais, se tiver mais paciência, se for mais compreensivo, uma hora essa pessoa vai perceber o seu valor. Mas quase nunca é assim que acontece. Quem recebe demais sem precisar oferecer se acostuma. Quem percebe que pode te deixar esperando e ainda assim encontrar você ali, disponível, não sente urgência de mudar. E não porque você não tenha valor, mas porque você o entregou sem peso, sem limite, sem ausência. Você ofereceu acesso demais para alguém que nunca precisou merecer sua permanência. E quando não existe consequência emocional para o desinteresse cresce. É duro ouvir isso, eu sei, porque quando a gente está emocionalmente preso, a última coisa que quer escutar é que talvez o problema não esteja só na frieza do outro, mas na permissão silenciosa que demos para isso continuar. Só que essa verdade, por mais desconfortável que seja, também é libertadora, porque se foi sua carência que prolongou a ferida, sua consciência pode encerrar esse ciclo. Se foi sua necessidade de atenção que te manteve no mesmo lugar, pode ser exatamente o seu reposicionamento que vai te tirar daí. E se isso está batendo em você de um jeito real, guarda essa frase como uma decisão interna. Eu não vou mais implorar presença, não como ameaça, não para provar algo, mas como um ponto de virada dentro de você, porque é isso que começa a mudar tudo. A reconstrução não começa quando o outro volta, começa quando você para de se arrastar emocionalmente por alguém que já demonstrou não saber te carregar no coração. O estoicismo entra exatamente aqui, não como frieza, mas como lucidez. Ele te ensina que sofrer não te obriga a se entregar ao sofrimento. Sentir não te obriga a se descontrolar. Ser ignorado não te obriga a se diminuir para ser visto.
Existe uma diferença enorme entre ter sentimento e viver ajoelhado diante dele. A pessoa emocionalmente fraca reage no impulso, corre atrás, tenta explicar, tenta recuperar, tenta forçar uma reciprocidade que já não existe. A pessoa que começa a despertar entende que nem toda dor precisa virar perseguição. E talvez essa seja a parte que mais dói. Aceitar que quem te ignora só tem tanto poder sobre você porque você ainda está emocionalmente disponível demais. Não é a demora da mensagem que te destrói, é o significado que você dá a ela. Não é o silêncio da pessoa que te afunda, é o quanto esse silêncio encontra dentro de você medo, carência e necessidade de validação. Por isso, o seu afastamento em silêncio não é um teatro, é uma intervenção interna. É você interrompendo o ciclo em que sua autoestima ficou refém da atenção alheia. Pensa numa cena simples, mas brutalmente comum. Você manda mensagem. A pessoa visualiza e não responde. Passam minutos, depois horas. Sua mente começa a rodar. Você relê o que escreveu. Se pergunta se exagerou. Considera mandar outra mensagem, só para parecer leve. Tenta se distrair, mas tudo te puxa de volta para a mesma espera. Nesse momento, o sofrimento não está só na ausência de resposta. Está na dependência emocional que foi criada em torno dela. Seu estado interno começou a ser comandado por um gesto mínimo vindo de fora. É isso que precisa acabar, porque enquanto sua paz depender de ser lembrado, respondido, escolhido ou priorizado por alguém instável, você nunca vai ter paz de verdade. Vai ter só intervalos de alívio entre uma ansiedade e outra. Isso não é amor, não é conexão, não é destino, é aprisionamento emocional com aparência de esperança. Se afastar em silêncio, então, não é sumir para manipular, não é virar alguém frio, não é fazer joguinho, é parar de alimentar aquilo que está te ferindo, é recolher sua energia, é sair do lugar onde sua presença foi banalizada, é devolver para si mesmo o valor que você tentou fazer o outro reconhecer à força. E sim, quando isso acontece, quem te ignorava pode sentir o peso da sua ausência, mas essa não pode ser a sua motivação principal, porque se ainda for, você continua preso. Só mudou a estratégia, mas não se libertou da dependência. O verdadeiro movimento começa quando você entende que o afastamento não é uma mensagem para o outro, é uma resposta para você mesmo. É como se dissesse: eu finalmente percebi que continuar aqui está me destruindo. E essa consciência muda sua postura, muda seu olhar, muda a energia com que você entra e sai dos lugares. Porque quem para de mendigar atenção começa a recuperar algo muito maior do que uma relação. Começa a recuperar a própria presença. E antes de qualquer mudança externa, é isso que precisa acontecer. Você precisa voltar para dentro. Precisa enxergar onde se quebrou tentando ser suficiente para alguém emocionalmente ausente. Precisa admitir que doeu, que mexeu com seu ego, que ativou seu medo de rejeição, que fez você perder o centro. Mas também precisa entender que essa dor pode ser o começo da sua reconstrução, se parar de tratá-la como motivo para insistir e começar a tratá-la como sinal para despertar. Porque às vezes, o maior ato de amor próprio não é ser escolhido, é parar de se oferecer para quem já mostrou que não sabe o que fazer com o seu valor. O problema é que quando alguém te ignora por tempo demais, você não sofre só pela ausência da pessoa. Você começa a sofrer pela versão de si mesmo que nasce dentro dessa dinâmica. Uma versão ansiosa, hipervigilante, carente de sinais, dependente de pequenos gestos, capaz de transformar qualquer migalha em esperança. E isso vai te desgastando de um jeito silencioso, porque por fora parece que nada aconteceu, mas por dentro você já não consegue descansar. Tudo vira expectativa, tudo vira interpretação, tudo vira tentativa de decifrar o que o outro sente, enquanto você se afasta cada vez mais do que você mesmo está sentindo. É por isso que tanta gente permanece presa, mesmo depois de ter sido ignorada várias vezes. Não é só apego à pessoa, é apego à possibilidade, apego à fantasia de que a qualquer momento tudo pode mudar, que talvez amanhã venha uma mensagem diferente, que talvez semana que vem a pessoa sinta sua falta, que talvez aquele afastamento não tenha sido desinteresse, só medo.
E enquanto você alimenta esses talvez, sua vida emocional fica suspensa. Você não fecha a porta, mas também não consegue atravessar outra. Fica parado no corredor da esperança, machucado demais para seguir, iludido demais para sair. Essa é uma das formas mais cruéis de sofrimento silencioso, porque ela não parece dramática o suficiente para os outros entenderem. Ninguém vê o quanto você se desmonta depois de uma visualização sem resposta. Ninguém percebe o quanto seu humor muda por causa de uma notificação que não veio. Ninguém imagina que você está travando uma guerra interna entre o orgulho que quer recuar e a carência que quer insistir. Mas você sabe, você sente no corpo, sente na dificuldade de focar, sente na necessidade de checar o celular sem motivo, sente naquele cansaço emocional de quem já percebeu que está perdendo a própria dignidade em prestações pequenas. E o mais perigoso é que, com o tempo, isso começa a parecer normal. Você se acostuma a esperar, se acostuma a aceitar pouco, se acostuma a justificar o que te fere, se acostuma a viver em função de alguém que não vive em função de você. E essa adaptação à dor é o que mais rouba seu poder, porque quando a humilhação emocional vira rotina, você para de estranhar aquilo que deveria ser inaceitável, passa a chamar de paciência o que já é autonegligência, passa a chamar de amor o que já virou dependência, passa a chamar de esperança o que na verdade é medo de soltar. No fundo, o que te prende nem sempre é a pessoa. Muitas vezes é a necessidade de não se sentir descartável. Ser ignorado mexe com uma ferida profunda, porque não toca só a ausência do outro. Toca a dúvida sobre o seu valor, toca a sensação de não ser suficiente, toca memórias antigas que talvez você nem associe conscientemente, mas que estão ali. A necessidade de ser escolhido, de ser visto, de ser importante para alguém. Então, quando essa pessoa se afasta, você não tenta apenas manter uma relação. Você tenta salvar uma parte sua que entrou em pânico com a possibilidade de não importar. Só que é exatamente aqui que acontece a confusão mais dolorosa. Você começa a lutar para convencer alguém a te enxergar, quando o que realmente precisa fazer é voltar a enxergar a si mesmo. Porque nenhuma resposta vindo de fora vai curar de forma estável uma ferida que nasceu da falta de valor interno. Pode aliviar por algumas horas, pode te dar euforia por um dia, pode te fazer pensar que agora vai. Mas, se sua base continua frágil, qualquer nova distância vai te quebrar de novo. E esse ciclo se repete até você perceber que a sua paz não pode continuar nas mãos de quem some sem peso na consciência. O estoicismo chama isso de escravidão emocional, quando seu estado interno depende de fatores que você não controla. E poucas prisões são tão cansativas quanto essa, porque você acorda pensando no que o outro vai fazer, dorme revisando o que o outro fez, organiza seu humor em torno de sinais instáveis, fica sensível demais ao comportamento de alguém que talvez nem imagine o tamanho do espaço que ocupa na sua mente. Isso te enfraquece não porque você ama demais, mas porque você entregou o comando da sua estabilidade emocional para uma fonte imprevisível. E o que alguém forte faz quando percebe isso? Primeiro, para de romantizar a própria dor, porque tem gente que transforma sofrimento em prova de profundidade. Acha bonito sentir intensamente por alguém indisponível. Acha que insistir até o fim é nobre. Acha que permanecer mesmo sendo ignorado mostra lealdade. Mas existe uma linha muito clara entre profundidade emocional e abandono de si. Você pode sentir muito e ainda assim precisar recuar. Pode amar e ainda assim precisar sair. Pode estar ferido e ainda assim precisar reconhecer que continuar ali só prolonga a ferida. Se afastar em silêncio começa quando você para de usar o sentimento como desculpa para a permanência. Sentir não justifica se humilhar. Querer não justifica implorar. Ter saudade não justifica se desmontar para caber na indiferença de alguém. E eu sei que essa verdade confronta, porque uma parte sua ainda quer acreditar que insistir mais um pouco pode mudar tudo, mas insistir além do limite quase nunca muda o coração do outro. Só vai treinando o seu a suportar menos respeito. Pensa em quantas vezes você quis desaparecer por um tempo só para ver se a pessoa notava.
Quantas vezes segurou o impulso de mandar mensagem, mas não porque estava se escolhendo, e sim porque queria provocar uma reação. Isso revela uma coisa importante. Você ainda está girando em torno do outro. Mesmo quando tenta se afastar, seu centro continua fora de você. E enquanto for assim, qualquer silêncio seu ainda será contaminado por expectativa. Você até se cala, mas por dentro continua gritando por validação. É por isso que o verdadeiro afastamento não começa no comportamento, começa na intenção. Quando a sua intenção é fazer o outro correr atrás, você ainda está preso. Quando a sua intenção é fazer o outro sofrer, você ainda está preso. Quando a sua intenção é ser notado, sentido, buscado, lembrado, você ainda está preso. A liberdade começa quando a sua intenção muda para algo muito mais profundo. Eu preciso me retirar, porque ficar aqui está me diminuindo. Essa frase tem poder porque não nasce do ego ferido tentando vencer. Nasce da consciência tentando se preservar. E quando isso acontece, seu silêncio deixa de ser estratégia social e vira higiene emocional. Você para de se explicar, para de se justificar, para de dar mais uma chance sem mudança real. Para de insistir em conversas que sempre te deixam pior. Para de criar desculpas inteligentes para comportamentos frios. Para de interpretar migalhas como sinais grandiosos. Para de confundir acessos ocasionais com presença verdadeira. E no começo isso dói muito, porque se afastar em silêncio não é só perder uma pessoa, é perder também a fantasia que você construiu sobre ela. É abrir mão da história que sua mente contava para te manter preso. É encarar que talvez você tenha investido emoção, tempo e esperança em alguém que nunca esteve tão comprometido quanto você. E essa constatação machuca o ego, machuca a carência, machuca o desejo de ser, fez exceção, mas também limpa, também organiza, também devolve lucidez. Você começa a perceber que o peso da rejeição aumentava porque você a combatia do jeito errado. Em vez de recolher sua energia, você espalhava ainda mais. Em vez de proteger seu centro, você o expunha. Em vez de se afastar para se curar, permanecia para tentar ser validado. Só que nenhuma pessoa emocionalmente ausente vai conseguir devolver a você o valor que você mesmo abandonou ao insistir. E tem outro ponto que quase ninguém fala. Quem te ignora costuma se beneficiar da sua permanência. A pessoa sabe, ainda que intuitivamente, que você continua ali. Sabe que, mesmo depois do silêncio, ainda existe acesso. Sabe que seu interesse continua disponível. E enquanto esse acesso existir sem custo, a ausência dela nunca terá peso. Esse é o motivo de tanta gente só notar quando você realmente se afasta. Não porque o outro magicamente passou a te amar, mas porque, pela primeira vez, sua presença deixou de ser garantida. Isso muda a percepção. O que é garantido perde impacto. O que está sempre à disposição perde urgência. O que nunca vai embora deixa de ser valorizado. E aqui existe uma verdade desconfortável, mas importante. Às vezes, o outro não sentiu o peso da sua dor, porque nunca sentiu o risco da sua ausência. Você sofreu muito, mas sempre permaneceu. Chorou, mas continuou acessível. Se magoou, mas não saiu de verdade. E quando alguém percebe que pode te ferir sem te perder, o seu valor emocional começa a ser tratado como algo seguro demais para ser respeitado. Por isso, o silêncio certo não é aquele que faz cena, é aquele que muda padrão. Não é postar indireta, não é desaparecer por orgulho teatral, não é virar gelo para punir. É simplesmente sair do ciclo, sair da conversa que te confunde, sair da disponibilidade que te esgota, sair da espera que te enfraquece, sair do lugar em que você sempre dá mais do que recebe, sair do papel de quem aceita pouco porque tem medo de não ter nada. E quando você faz isso com verdade, algo começa a acontecer dentro de você antes mesmo de acontecer fora. Sua mente, que estava viciada em estímulo, entra em abstinência. Você sente falta, você pensa em voltar, você imagina que talvez esteja exagerando. Você quase manda mensagem, quase quebra o próprio movimento, quase transforma sua lucidez em recaída. E é justamente nesse ponto que muita gente perde a chance de se reconstruir. Porque confunde saudade com sinal,
Confunde abstinência emocional com amor verdadeiro. Confunde desconforto da retirada com prova de que deveria permanecer. Não. Isso é só o seu sistema emocional desaprendendo uma dependência. E dependência sempre dói quando começa a ser quebrada. Mas essa dor é diferente. Ela não te rebaixa. Ela te limpa. Ela não te prende mais fundo no outro. Ela começa, aos poucos, a devolver você para si mesmo. E esse retorno é o que mais importa. Porque antes de qualquer pessoa sentir o peso da sua ausência, você precisa sentir o peso da sua própria presença. Precisa voltar a ser alguém que não se abandona por medo de perder. Precisa se tornar alguém que suporta a dor de recuar para não viver a vergonha de implorar. Quem amadurece emocionalmente entende isso. Nem todo afastamento é perda. Às vezes é resgate. É aqui que quase todo mundo falha. Não no momento da dor inicial, porque ali até quem está muito ferido consegue enxergar que algo está errado. A grande falha acontece depois, quando a ausência começa a ecoar e você entra naquela fase silenciosa em que nada acontece por fora, mas tudo se move por dentro. Você já decidiu se afastar, já entendeu que continuar correndo atrás te machuca, já percebeu que insistir só diminui seu valor. Mas então vem o vazio, e esse vazio testa mais do que a rejeição em si. Ele testa quem você é quando não está mais ocupado tentando ser escolhido, porque durante muito tempo sua mente esteve ocupada demais com a outra pessoa para encarar você mesmo. Havia sempre algo para esperar, interpretar, revisar, imaginar, uma resposta que talvez viesse, um sinal que talvez significasse alguma coisa, um silêncio que você tentava traduzir. E tudo isso, por mais doloroso que fosse, ainda te dava uma sensação de movimento. Sofrer mantinha você ligado à história. Insistir te fazia sentir que ainda havia algo a ser feito. Esperar te dava a ilusão de que o final ainda estava aberto. Só que quando você se afasta de verdade, essa ocupação vai embora. E o que sobra é o confronto com a realidade crua. Agora você precisa lidar com a parte de você que estava usando essa pessoa para fugir de si mesmo. Isso dói de um jeito específico. Dói porque você começa a perceber que não estava apenas preso ao outro, estava preso ao personagem que criou dentro dessa dinâmica. O que sempre entende, o que sempre espera, o que sempre perdoa, o que sempre tenta mais uma vez, o que se sacrifica em nome de uma conexão que quase nunca se confirma. Soltar a pessoa já é difícil, mas soltar esse personagem também é. Porque durante muito tempo você confundiu esse esforço com amor, essa insistência com profundidade, essa tolerância com maturidade. E agora precisa admitir que boa parte disso era medo. Medo de não ser lembrado, medo de não ser suficiente, medo de olhar para a própria carência sem a distração de alguém ocupando seu centro emocional. É por isso que o afastamento em silêncio não é passivo. Ele exige coragem. Exige uma coragem que quase ninguém reconhece, porque não tem plateia, não tem aplauso, não tem discurso bonito. É uma coragem íntima, a coragem de sentir vontade de mandar mensagem e não mandar, a coragem de ter saudade e não transformar saudade em recaída, a coragem de aceitar que a sua necessidade de contato não cria reciprocidade, a coragem de perceber que, mesmo doendo, manter distância é mais digno do que continuar sendo ignorado em doses pequenas. E existe um momento muito delicado nesse processo. É quando a pessoa reaparece. Nem sempre reaparece com clareza. Às vezes vem com uma curtida, às vezes com uma mensagem vaga, às vezes com um sumiu, às vezes com um gesto mínimo, suficiente para reacender tudo dentro de você. E é aí que você descobre se realmente está se reconstruindo ou se só estava em pausa esperando ser puxado de volta. Porque quem ainda não entendeu o próprio valor, corre para responder como se aquilo confirmasse que tudo mudou. Só que quase sempre não mudou. Foi só um toque no vínculo que ainda estava aberto. Foi só um teste inconsciente de acesso. Foi só o mínimo necessário para verificar se você continua disponível. Essa é uma cena que se repete o tempo todo. A pessoa te deixa em segundo plano, esfria, some, te confunde. Você sofre, decide se afastar,
começa a recolher sua energia. Então, quando seu silêncio começa a ter peso, ela reaparece de forma sutil, e você, ferido pela carência, interpreta esse retorno como prova de sentimento, quando muitas vezes é apenas prova de hábito. A pessoa sentiu a quebra do padrão, não necessariamente a profundidade da sua falta. Sentiu que algo que sempre esteve ali deixou de estar, e isso gera curiosidade, incômodo, estranhamento. Mas você só vai saber se existe algo verdadeiro se não se entregar de novo no primeiro sinal. É aqui que o estoicismo te salva da armadilha emocional, porque ele ensina uma coisa muito simples e muito difícil: não reaja ao primeiro impulso. Entre o que acontece e a sua resposta, existe um espaço, e esse espaço é o lugar onde sua liberdade pode voltar a existir. Antes você respondia rápido porque tinha medo de perder. Agora você observa. Antes, qualquer gesto do outro mexia com seu eixo. Agora, você testa a consistência. Antes, você se sentia obrigado a corresponder imediatamente para não parecer frio, orgulhoso ou difícil. Agora você entende que respeitar seu próprio tempo não é jogo, é maturidade. Quem está frágil emocionalmente vive reagindo. Quem está se fortalecendo aprende a discernir. E discernir, nesse caso, significa perguntar a si mesmo: isso é real ou é só o bastante para me prender de novo? Essa pessoa realmente mudou de postura ou só percebeu que perdeu acesso fácil? Existe presença, constância, clareza? Ou existe apenas um estímulo ocasional que reativa meu apego? Essas perguntas incomodam, mas são necessárias, porque quando você não as faz, volta para o mesmo lugar com uma justificativa nova. Muda a cena, mas repete a prisão. Você precisa entender uma coisa com firmeza: nem toda aproximação merece abertura, nem toda saudade merece retorno, nem todo reaparecimento merece uma nova entrega. E isso não é frieza, é inteligência emocional. É parar de tratar qualquer migalha de atenção como se fosse alimento suficiente para o seu coração. É reconhecer que a sua vulnerabilidade não pode mais ser oferecida sem critério. É perceber que o problema nunca foi sentir demais. O problema foi entregar demais para quem nunca sustentou o mesmo nível de presença. E talvez essa seja uma das mudanças mais fortes de todas. Quando você para de se impressionar com pouco. Antes uma resposta já te acalmava, uma frase bonita já te desmontava, um gesto mínimo já te enchia de esperança. Um retorno superficial já te fazia pensar que dessa vez seria diferente. Mas quando você começa a se curar, isso muda. Você deixa de olhar apenas para o estímulo e passa a olhar para o padrão. Deixa de se apegar ao momento e começa a observar a consistência. Deixa de perguntar o que essa pessoa disse e começa a perguntar como essa pessoa sustenta o que diz. E essa troca de olhar é revolucionária, porque te tira do encantamento emocional e te devolve ao terreno da verdade. A verdade é que quem te ignora repetidamente não merece acesso automático à sua sensibilidade. Quem só aparece quando percebe seu afastamento não merece receber sua melhor versão imediatamente. Quem te deixou ansioso, inseguro, hipervigilante, confuso, precisa ser visto com lucidez, não com fome emocional. Você não precisa punir ninguém, mas também não precisa facilitar o retorno de quem te ensinou a duvidar do seu valor. Pensa em quantas vezes você chamou de conexão algo que era só instabilidade. Quantas vezes chamou de intensidade algo que era ansiedade. Quantas vezes chamou de destino algo que era indisponibilidade. Quantas vezes chamou de esperança algo que era dependência. Quando você se afasta em silêncio, começa a nomear as coisas pelo que elas são. E isso muda tudo, porque uma dor nomeada corretamente perde parte do poder de te confundir. Você para de dizer, eu só gosto muito dessa pessoa, e começa a reconhecer, eu estou preso a uma dinâmica que me deixa emocionalmente fraco. Você para de dizer, eu sinto que não consigo esquecer, e começa a perceber, eu me acostumei a buscar validação onde ela nunca foi estável. Você para de dizer, talvez eu devesse insistir mais um pouco, e começa a admitir, eu tenho medo de encerrar o que meu ego ainda quer vencer.
Essa honestidade é dura, mas limpa o terreno. Sem ela, você vira refém da narrativa que inventa para continuar. Com ela, você finalmente começa a sair do auto-engano. E sair do auto-engano dói, porque mata a fantasia de controle. Você percebe que não consegue fazer o outro sentir, querer, enxergar, priorizar. Não consegue ser tão paciente a ponto de virar prioridade. Não consegue amar tão bem a ponto de curar a indisponibilidade emocional de alguém. Não consegue se explicar tanto que, de repente, a pessoa passe a te valorizar. Essa impotência machuca, mas também liberta, porque te obriga a soltar a única ilusão que mantinha você preso, a de que ainda existia algo a fazer para merecer o que nunca foi entregue espontaneamente. Quando essa ilusão cai, você entra em contato com uma força nova, uma força mais silenciosa, menos desesperada, menos ansiosa. Você já não quer convencer, já não quer correr atrás da resposta perfeita, já não quer montar a frase ideal que finalmente fará o outro entender o seu valor. Você começa a perceber que seu valor não depende de ser compreendido por quem não soube te sustentar, e esse entendimento devolve algo muito precioso: postura. Sua energia muda, sua pressa diminui, seu impulso enfraquece, sua carência deixa de ditar todas as decisões. Você para de querer resolver tudo agora. Para de achar que qualquer distância precisa ser preenchida imediatamente. Para de ver o silêncio como ameaça e começa a usar o silêncio como solo de reconstrução. É nesse ponto que a ausência começa a ganhar peso real, porque ela já não nasce de um teatro emocional, nasce de uma escolha. Você não está mais tentando parecer forte, está começando a ser. Não está fingindo desapego para provocar saudade. Está se retirando para recuperar sua dignidade. E essa diferença muda tudo no que o outro percebe, mas principalmente muda tudo no que você sente. Porque a sua maior vitória não será a pessoa sentir sua falta, será você parar de sentir que precisa ser lembrado para ter valor. Mas existe uma verdade ainda, mais desconfortável que você precisa encarar, e talvez seja essa que realmente comece a quebrar o ciclo. Em muitos casos, você não está sofrendo apenas porque foi ignorado. Você está sofrendo porque a indiferença do outro destruiu a imagem que você queria sustentar sobre si mesmo. Enquanto havia atenção, mesmo instável, ainda existia dentro de você uma sensação de importância. Ainda dava para acreditar que ocupava um lugar especial. Ainda dava para alimentar a narrativa de que, no fundo, aquela pessoa sentia algo, mesmo sem demonstrar direito. Só que quando o silêncio se prolonga, quando a frieza vira padrão, quando a ausência deixa de ser exceção e vira linguagem, você se vê diante de uma ferida muito mais antiga, a dor de não se sentir suficiente. É por isso que tanta gente não consegue se afastar, nem depois de perceber claramente que está sendo maltratada emocionalmente. Porque ir embora não parece apenas perder alguém, parece confirmar um medo íntimo que já existia antes. O medo de não ser memorável, de não ser prioridade, de não ser digno de amor sem esforço. Então a mente cria estratégias para evitar esse impacto. Você insiste mais um pouco, tolera mais um pouco, se rebaixa só mais uma vez, faz concessões que jamais faria em outro contexto, tudo para não precisar encarar a sensação brutal de que foi colocado de lado. Só que aqui existe um erro silencioso que mantém sua dor viva. Você está tentando resolver com insistência uma ferida que só cicatriza com verdade. Porque nenhuma quantidade de atenção recebida de forma forçada vai curar sua insegurança. Nenhuma resposta arrancada vai devolver paz. Nenhuma reconexão instável vai reconstruir seu valor. No máximo, tudo isso adia o confronto. Adia aquele momento em que você finalmente admite que continuar lutando por quem te ignora está te transformando em alguém que você não respeita. E essa é uma das experiências mais destrutivas que existem. Não é só sofrer por alguém, é se observar sofrendo de um jeito que te envergonha. É perceber que está perdendo a compostura, que está aceitando coisas que ferem sua dignidade, que está esperando migalhas com intensidade demais, que está moldando o próprio comportamento em função de alguém
que talvez nem pense em você com 1/10 da frequência que você pensa nela. Essa lucidez machuca, mas também inaugura uma possibilidade nova, porque quando você se enxerga com honestidade, começa a ficar impossível continuar se traindo sem sentir o peso disso. E o peso dessa autotraição, quando finalmente é sentido por inteiro, pode virar um ponto de ruptura. Não aquela ruptura barulhenta, dramática, feita de desabafos longos e despedidas inflamadas, mas uma ruptura interna, um basta silencioso. Um momento em que você percebe que continuar ali custa caro demais. Custa sua calma, custa sua clareza, custa seu amor próprio, custa sua energia mental, custa a paz de acordar e dormir sem ser puxado para uma guerra emocional que o outro talvez nem saiba que existe. E, quando esse custo fica impossível de ignorar, nasce em você uma força menos romântica, mas muito mais real. A força de parar, parar de se oferecer, parar de se explicar, parar de se antecipar, parar de se humilhar em nome de um sentimento que já perdeu a reciprocidade, parar de tratar sua disponibilidade como se fosse obrigação, parar de fazer da ausência alheia um tribunal contra o seu valor, porque esse é um detalhe importante. Quando alguém te ignora, a tendência é transformar esse comportamento numa sentença sobre quem você é. Você pensa que não foi interessante o bastante, bonito o bastante, leve o bastante, importante o bastante. Começa a procurar em si mesmo o defeito exato que justificaria o afastamento do outro. E nisso, você cai numa armadilha perigosa. Passa a usar a frieza alheia como espelho da sua autoestima. Só que esse espelho está quebrado. A incapacidade do outro de sustentar presença não define sua dignidade. A imaturidade emocional do outro não mede o seu valor. O desinteresse de alguém não reescreve quem você é. Mas para sentir isso de verdade, você precisa parar de mendigar confirmação de quem já está emocionalmente distante. Porque enquanto você continuar tentando arrancar do outro uma prova de que vale a pena, continuará dando a ele um poder que nunca deveria ter tido. O poder de influenciar o jeito como você se vê. O poder de regular seu humor. O poder de decidir, com uma resposta ou com um silêncio, se você vai se sentir inteiro ou não. Isso não é amor. Isso é dependência disfarçada de esperança. O estoicismo confronta exatamente essa fragilidade. Ele não te manda negar a dor, nem fingir que nada aconteceu. Ele te ensina algo mais difícil: sentir a dor sem se ajoelhar diante dela. Você foi ignorado, isso dói. Você queria que fosse diferente, isso dói. Você imaginou um vínculo que não se sustentou, isso dói. Mas nenhuma dessas dores te obriga a perder a direção. Nenhuma delas exige que você se arraste. Nenhuma delas justifica continuar se expondo àquilo que te desfaz. Marco Aurélio falava sobre governar a própria mente para não se tornar escravo do que acontece fora. E essa ideia parece bonita até chegar na vida real, onde o peito aperta, o celular pesa, a saudade vem, a carência grita e o orgulho se mistura com tristeza. É nesse cenário que a filosofia deixa de ser frase e vira prática. Porque governar a própria mente não significa não sofrer, significa não transformar sofrimento em submissão. Significa não deixar que a ausência de alguém te empurre para comportamentos que violam sua própria integridade. Pensa na quantidade de energia que já foi consumida tentando interpretar alguém que não se comunica com clareza. Pensa no tempo perdido, relendo mensagens, revivendo conversas, imaginando o que poderia ter sido dito diferente. Pensa em quantas noites foram gastas em estados de espera, em quantos momentos do seu dia foram roubados por essa presença ausente. Agora, imagina o que acontece quando essa mesma energia começa a voltar para você. No começo parece estranho, parece vazio, parece até um tipo de luto. E é mesmo, porque você não está só se afastando de uma pessoa, está encerrando uma dinâmica psíquica em que seu valor estava sempre em negociação. Esse encerramento mexe com tudo. Mexe com seu corpo, com seus hábitos, com seus pensamentos automáticos. Você sente vontade de saber se a pessoa percebeu, quer entender se sua ausência já começou a ser notada, quer algum sinal de que finalmente houve impacto. E aqui mora outro teste importante. O quanto do seu afastamento
ainda depende de uma reação externa para se sustentar. Porque se você só consegue continuar longe quando imagina que o outro está sentindo sua falta, ainda existe uma parte sua negociando liberdade em troca de validação. A maturidade começa quando você se afasta, mesmo sem garantia de efeito, mesmo sem saber se a pessoa vai procurar, mesmo sem saber se ela vai sentir, mesmo sem saber se ela vai se importar, mesmo sem saber se um dia vai entender o que perdeu. Você se afasta porque permanecer já se tornou uma forma de autodestruição. E essa decisão tem uma grandeza silenciosa que ninguém vê, mas que muda tudo dentro de você. Porque pela primeira vez, você para de agir com base no que quer provocar no outro e começa a agir com base no que precisa preservar em si mesmo. Essa mudança de eixo é profunda. Antes você perguntava: como faço para essa pessoa me valorizar? Agora começa a perguntar: por que eu continuei oferecendo tanto a alguém que nunca sustentou o mesmo? Antes a pergunta era: como faço para ela sentir minha falta? Agora ela se transforma em: por que eu precisei chegar tão perto do meu limite para finalmente me escolher? Essa virada parece sutil, mas ela marca o começo da reconstrução real, porque finalmente o foco sai do outro e volta para o único lugar onde sua força pode ser restaurada, dentro de você. E quando esse foco retorna, você começa a notar coisas que antes não via. Nota o quanto estava tenso, o quanto sua mente vivia em alerta, o quanto qualquer pequena interação definia o tom do seu dia. Nota o quanto se acostumou com a escassez emocional, o quanto chamava de conexão aquilo que era só uma alternância cruel entre presença e ausência. O quanto confundia intensidade com vínculo, química com instabilidade, esperança com insistência cega. E essa consciência, por mais dura que seja, limpa seu olhar, tira o brilho falso daquilo que te prendia, faz a idealização perder força. E sem idealização, o apego começa a enfraquecer. Não de uma vez, não de forma mágica, mas pouco a pouco. Você ainda lembra, ainda sente, ainda vacila, ainda passa por momentos em que tudo volta com força. Só que agora existe uma diferença decisiva. Você não acredita mais em tudo o que sente. Isso é libertador, porque antes, qualquer saudade parecia argumento para voltar. Agora, você entende que saudade também pode ser só abstinência emocional. Antes, qualquer gesto do outro parecia sinal. Agora você testa consistência. Antes, qualquer dor parecia prova de amor. Agora você reconhece que dor também pode ser consequência de uma dependência rompendo. Esse discernimento devolve sua firmeza. E firmeza, nesse contexto, não é dureza, é estabilidade. É a capacidade de continuar escolhendo o que te protege, mesmo quando ainda dói. É sustentar limites mesmo sem aplauso, sem confirmação, sem recompensa imediata. É deixar que o tempo faça o trabalho que sua ansiedade sempre tentou atropelar, porque a verdade é que sua ausência só ganha peso real quando não vem acompanhada de rastros de desespero, quando você não sai e volta, quando não ameaça sumir e reaparece carente, quando não tenta transformar distância em arma de manipulação. O silêncio que transforma é limpo, não implora para ser percebido, não se anuncia, não se explica, apenas interrompe o acesso. E quando esse acesso é interrompido de verdade, algo inevitavelmente muda, talvez no outro, com certeza em você. Porque toda vez que você sustenta a decisão de não voltar para o lugar que te diminuía, você fortalece dentro de si uma identidade nova, a identidade de alguém que pode sofrer e ainda assim não se abandonar. E essa identidade vale mais do que qualquer retorno. Só que existe um estágio ainda mais profundo nesse processo, e quase ninguém fala dele com honestidade. Depois que você para de correr atrás, depois que entende racionalmente que insistir só te enfraquece, depois que começa a sustentar o silêncio sem se explicar, surge uma pergunta incômoda. Quem você é quando não está mais tentando ser importante para quem te ignora? Essa pergunta pesa porque obriga você a sair do campo da reação e entrar no campo da identidade. Durante muito tempo, sua energia ficou presa em conquistar atenção, decifrar sinais, manter uma conexão viva, evitar o afastamento, sobreviver à indiferença.
Só que agora, sem esse ciclo ocupando todo o seu espaço interno, você fica diante de uma tarefa mais séria: reconstruir a si mesmo sem usar a pessoa como referência. E isso assusta, porque por mais dolorosa que fosse essa dinâmica, ela te dava uma direção torta, instável, desgastante, mas ainda assim, uma direção. Havia sempre algo para esperar, imaginar, interpretar, temer. Quando você sai disso, sente um tipo de vazio que não é apenas saudade. É falta de costume de existir sem girar em torno de alguém emocionalmente indisponível. É como se sua mente, acostumada ao caos, estranhasse a ausência dele. E muita gente confunde esse estranhamento com amor. Pensa que, porque ainda dói, ainda é sinal de que precisa voltar. Mas não. Muitas vezes, o que dói não é a perda da pessoa, é a retirada da dependência. Você tenta se soltar, mas sua mente ainda procura aquele rosto, aquela conversa, aquele histórico, aquele padrão. Quer algum vestígio de continuidade. Quer sentir que a ponte ainda existe. Quer evitar o luto completo. Porque o luto completo exige aceitar algo que o ego resiste muito em aceitar. Nem tudo que te marcou era para permanecer. Nem tudo que mexeu profundamente com você era recíproco. Nem tudo que te fez sentir intensidade tinha estrutura para virar presença. E quando essa verdade começa a descer de verdade, você entende que estava tentando salvar com esforço emocional algo que talvez já tivesse acabado há muito tempo. Esse entendimento não te endurece, ele te limpa, porque até aqui, uma parte sua ainda estava operando com a lógica da carência. Se eu for mais paciente, mais compreensivo, menos intenso, mais estratégico, talvez eu consiga manter essa pessoa perto. Mas agora, você começa a enxergar outra coisa. Começa a perceber que a sua paz não pode depender de encontrar a fórmula certa para não ser ignorado. Seu valor não pode depender da habilidade de manter por perto alguém que só oferece presença parcial. Seu amor próprio não pode continuar condicionado à resposta de quem não soube te sustentar com clareza. E quando isso entra fundo, uma mudança muito importante começa a acontecer. Você para de medir sua importância pela reação do outro. Esse talvez seja um dos maiores sinais de reconstrução emocional. Antes, você media tudo assim. Se respondeu rápido, você se sentia visto. Se demorou, você se sentia menor. Se veio com intensidade, você se enchia de esperança. Se esfriou, você entrava em colapso. Sua autoestima ficava balançando conforme o movimento de alguém que não tinha firmeza nem para sustentar a própria presença. Isso é exaustivo. É como morar dentro de uma casa onde o chão muda de lugar o tempo todo. Você nunca descansa, nunca pisa inteiro, nunca sabe se pode relaxar. Vive emocionalmente ajoelhado diante da imprevisibilidade. Mas quando você se afasta em silêncio do jeito certo, vai saindo dessa escravidão. E sair dela não significa esquecer de imediato. Significa não obedecer mais. Você ainda sente, mas não corre. Ainda lembra, mas não se oferece. Ainda vacila, mas não transforma vacilo em retorno. Essa diferença é enorme porque ela marca o ponto em que a dor deixa de mandar em você. Ela ainda existe, mas já não governa mais suas decisões. É por isso que tanta gente teme o silêncio verdadeiro. Porque no silêncio verdadeiro, você não pode mais se esconder atrás da fantasia de que está lutando pela relação. Fica muito claro quando a insistência virou só medo de soltar. Fica muito claro quando o apego não é amor, mas pânico de encarar o próprio vazio. Fica muito claro quando o sofrimento está sendo alimentado por comportamentos que você mesmo repete. E essa clareza dói, só que ela também quebra o encanto. O que antes parecia uma grande história inacabada começa a revelar sua estrutura real. Uma dinâmica em que você deu mais presença, mais peso, mais expectativa e mais significado do que o outro jamais sustentou. E aqui entra uma virada que muda completamente sua postura. Parar de perguntar por que o outro fez isso com você e começar a perguntar por que você permaneceu tanto tempo, só onde isso estava sendo permitido. Essa pergunta não serve para te culpar, serve para te devolver responsabilidade. Porque enquanto toda a narrativa estiver baseada no erro do outro, você continua preso. Continua esperando que a solução venha de fora.
continua dependendo de um pedido de desculpas, de uma mudança de postura, de um retorno, de uma validação tardia. Mas quando você pergunta por que permaneceu, algo muda. Você começa a olhar para suas feridas, para seus padrões, para o medo que te fazia aceitar tão pouco. Começa a reconhecer a carência que transformava migalhas em banquete. Começa a enxergar o quanto sua necessidade de ser escolhido fez você ignorar sinais que hoje parecem óbvios. Esse reconhecimento é duro, mas ele te fortalece de um jeito que nenhuma reconciliação poderia fortalecer, porque ele te ensina a não se abandonar de novo. Ele te mostra que o verdadeiro perigo não era a indiferença do outro em si, mas o quanto ela encontrou espaço dentro de você para se tornar uma obsessão. E quando você entende isso, o jogo muda. Você já não quer apenas que a pessoa sinta sua ausência. Você quer nunca mais precisar implorar para ser visto. Percebe a diferença? Antes, seu foco era provocar impacto. Agora, seu foco começa a ser preservar integridade. Antes, você queria ser lembrado. Agora, começa a querer se respeitar. Antes, queria vencer a rejeição. Agora, começa a querer sair da dinâmica que fazia a rejeição te definir. Essa é a virada estoica em sua forma, mais viva. Não é ausência de sentimento, é reorganização de poder. É deixar de ser governado por aquilo que está fora do seu controle. Você não controla quem sente, quem valoriza, quem permanece, quem volta, quem percebe, mas controla o acesso que continua oferecendo. Controla a narrativa que alimenta na própria mente. Controla o impulso de se humilhar por migalhas. Controla o limite entre sentir dor e transformar dor em submissão. E no mundo emocional, isso é enorme, porque a maioria das pessoas não sofre só porque foi rejeitada. Sofre porque, depois da rejeição, continua agindo como se ainda precisasse provar algo. Continua tentando mostrar que vale a pena. Continua buscando ser uma exceção na história do outro. Continua se moldando, se explicando, se diminuindo, se oferecendo demais. E nisso vai se despedaçando aos poucos. O problema é que quanto mais você tenta convencer alguém do seu valor, menos valor parece atribuir a si mesmo. Quanto mais se justifica para permanecer, mais comunica que não acredita que sua presença, por si só, deveria ser respeitada. É por isso que o afastamento em silêncio pesa. Não porque ele manipula, mas porque ele encerra a disponibilidade automática. Ele quebra o padrão em que o outro podia contar com sua presença sem precisar honrá-la. Ele interrompe o fluxo em que você sempre voltava, sempre entendia, sempre ficava. E quando esse padrão é quebrado de verdade, a ausência ganha uma densidade que palavras nunca conseguiriam criar. Por quê? Palavras podem ser contestadas, explicações podem ser ignoradas, desabafos podem ser racionalizados, mas a ausência consistente não. Ela obriga a realidade a aparecer. Só que, de novo, esse não pode ser o centro da sua motivação, porque senão você se torna refém do efeito. Fica se perguntando se já está sentindo, se já percebeu, se já notou a sua falta, se já comparou sua ausência com a antiga facilidade de ter você por perto. E essa ansiedade pelo resultado é só uma nova versão da dependência antiga, mais silenciosa talvez, mais sofisticada talvez, mas ainda dependência. A libertação real acontece quando você aceita até a possibilidade de a pessoa nunca sentir na profundidade que você imaginou, nunca entender o que perdeu, nunca se arrepender como você gostaria, nunca ter a clareza que na sua cabeça parecia inevitável. Isso dói no ego, porque o ego quer justiça emocional visível, quer o momento em que o outro percebe, quer a cena em que a ausência pesa, quer a confirmação de que você não era descartável. Mas a maturidade não depende dessa cena para existir. Você amadurece quando entende que até sem essa confirmação, ainda vale a pena sair. Ainda vale a pena se recolher. Ainda vale a pena fechar o acesso. Ainda vale a pena voltar para si. Porque o prêmio maior não é ser reconhecido por quem te feriu. É parar de viver na posição de quem precisa desse reconhecimento para se reconstruir. E quando essa consciência se instala, sua energia muda de um jeito muito nítido. Você deixa de ter aquela pressa ansiosa.
Deixa de monitorar cada detalhe. Deixa de fantasiar conversas imaginárias tentando corrigir o passado. Deixa de carregar o outro dentro da cabeça como se sua vida emocional dependesse disso. Vai ficando mais presente, mais sóbrio, mais estável. Começa a perceber pequenos sinais de retorno a si mesmo. O celular já não pesa tanto, o silêncio já não parece sentença, a saudade já não vira ordem, a lembrança já não destrói seu dia inteiro. Isso é reconstrução. Não a reconstrução barulhenta de quem quer provar que venceu, mas a reconstrução silenciosa de quem finalmente entendeu que não precisa mais se colocar de joelhos para ser amado. E quando você chega aqui, o afastamento deixa de ser apenas distância. Ele vira dignidade em movimento. E é nesse ponto que você começa a perceber uma coisa que antes parecia impossível. A sua força não nasce quando a dor desaparece, mas quando ela deixa de te governar. Porque até aqui, talvez você ainda estivesse esperando o momento em que tudo ficaria leve, claro, resolvido. Como se a cura só pudesse começar depois que a saudade fosse embora, depois que a lembrança perdesse o efeito, depois que o outro saísse completamente da sua mente. Mas a reconstrução real não funciona assim. Ela começa no meio do conflito interno, no meio da vontade de voltar, no meio das memórias que ainda mexem, no meio da carência que às vezes ainda tenta negociar. Ela começa quando, mesmo sentindo, você já não entrega o comando. Esse é o nascimento do poder interno silencioso. Não aquele poder teatral que faz questão de parecer forte, de exibir indiferença, de postar superação para ser notado, mas um poder mais raro, mais maduro, mais sólido. O poder de não precisar performar cura para estar se curando. O poder de seguir em frente sem anunciar. O poder de reorganizar sua vida sem transformar isso em mensagem indireta para ninguém. O poder de perceber que sua energia estava presa num lugar errado e, em vez de fazer disso um espetáculo, apenas recolhê-la de volta. Quando isso começa a acontecer, você muda em detalhes que parecem pequenos, mas transformam tudo. Você para de abrir conversas antigas na cabeça. Para de simular cenários em que finalmente seria compreendido. Para de imaginar o que poderia dizer para causar impacto. Para de esperar que a outra pessoa interprete seu silêncio do jeito certo. E isso é muito importante, porque boa parte do sofrimento prolongado vem justamente da tentativa de controlar a leitura que o outro fará da sua ausência. Você quer que entenda, que sinta, que compare, que perceba, que se arrependa. Só que enquanto sua mente continua ocupada com isso, uma parte sua ainda está emocionalmente servindo a mesma história. A virada definitiva acontece quando você aceita não controlar nem isso. Você não controla se a pessoa vai sentir. Não controla se vai perceber seu valor tarde demais. Não controla se vai te procurar. Não controla se vai interpretar seu afastamento como dignidade, orgulho, frieza ou apenas distância. Não controla se um dia vai reconhecer o que perdeu. E quando você para de lutar por esse controle, sobra espaço para algo que estava ausente havia muito tempo. Presença interna. Você começa a se ouvir de novo. Começa a notar o que deixou de lado, o que vinha negligenciando, o quanto da sua vida tinha sido sequestrado por uma espera que nunca se cumpria de verdade. E esse retorno a si mesmo não acontece num discurso bonito. Ele acontece no cotidiano. Na forma como você volta a dormir sem revisar mensagens mentalmente. Na forma como passa a fazer coisas sem esperar distração artificial. Na forma como a sua atenção vai deixando de orbitar a pessoa e voltando a ocupar o seu próprio mundo. É nessa fase que muita gente sente um estranhamento profundo, porque estava tão acostumada a viver em estado de alerta emocional que a paz parece vazia. O silêncio já não dói do mesmo jeito, mas também ainda não parece completamente natural. Você sente uma calma que às vezes confunde com distância afetiva. Pensa até que talvez tenha endurecido demais, mas não. O que está acontecendo é que seu sistema está desaprendendo o caos. Está entendendo, pouco a pouco, que amor não deveria parecer ansiedade constante, que vínculo não deveria exigir autonegligência, que presença verdadeira não deveria te deixar em dúvida o tempo todo. Essa percepção muda seu padrão de atração,
Muda seu critério, muda seu olhar, porque quando você passa tempo suficiente fora de uma dinâmica que te enfraquecia, começa a reconhecer mais rápido aquilo que antes romantizava. Começa a perceber quando alguém te oferece só intensidade e nenhuma estabilidade. Quando alguém desperta muito desejo, mas quase nenhuma paz. Quando alguém te mantém interessado, mas não te sustenta com clareza. E esse discernimento é uma forma de liberdade. Você já não se encanta com a mesma facilidade por aquilo que parece profundo, mas só é confuso. Esse amadurecimento tem um custo. Você perde a inocência emocional, perde a fantasia de que sentir muito basta, perde a crença de que insistência pode transformar desinteresse em reciprocidade, perde a necessidade de ser escolhido a qualquer preço, e embora isso doa em algum nível, também te protege. Porque a partir daqui você começa a entender que conexão de verdade não precisa ser arrancada, decifrada, implorada ou mantida no braço. Ela pode até exigir conversa, maturidade, ajustes, tempo, mas não exige que você se destrua para permanecer. E existe um sinal muito claro de que você está realmente mudando. Você para de querer vencer emocionalmente a pessoa que te ignorou. Isso parece simples, mas é enorme, porque por muito tempo, talvez sua mente tenha fantasiado esse momento. O momento em que ela sentiria sua falta, o momento em que perceberia seu valor, o momento em que você, finalmente forte, teria a chance de negar o que antes implorou. Só que quando a reconstrução se torna real, esse tipo de fantasia começa a perder força. Não porque você virou santo, mas porque percebe que continuar precisando dessa cena ainda te mantém preso ao mesmo vínculo. A verdadeira liberdade emocional não é inverter a posição e se tornar quem ignora. É deixar de precisar que a história te devolva alguma compensação. Isso é profundamente estoico, porque significa parar de negociar paz com o passado, parar de exigir fechamento perfeito, parar de esperar justiça emocional como condição para seguir. Entender que nem toda história vai terminar com reconhecimento. Nem toda ausência vai ser sentida do jeito que você imaginou. Nem todo coração vai entender o peso do que desperdiçou. E ainda assim, você pode sair inteiro. Ainda assim, pode crescer. Ainda assim, pode se reconstruir de forma tão sólida que a falta de resposta final deixa de importar como antes. É aí que seu silêncio ganha uma dimensão nova. Ele já não é só a ausência de mensagens, de busca, de insistência. Ele vira consistência interna, vira um modo diferente de estar no mundo. Você já não se oferece tão rápido, já não se explica tanto, já não tenta preencher todos os vazios com palavras, já não corre para resolver o desconforto de não ser compreendido. Passa a observar mais, a recuar mais cedo diante do que desrespeita seu centro, a valorizar quem é claro, quem é estável, quem não transforma sua sensibilidade numa zona de teste. E quanto mais isso se firma dentro de você, mais a antiga dependência vai perdendo força. Ainda pode existir memória, ainda pode existir um resto de tristeza, ainda podem existir dias em que tudo parece voltar de forma inesperada. Mas agora, você sabe atravessar esses dias sem se trair. Sabe sentir sem se entregar de novo ao que te enfraquecia. Sabe que uma recaída emocional não precisa virar uma recaída prática. Sabe que pensar não é o mesmo que voltar. Sabe que lembrar não é o mesmo que pertencer. E esse tipo de sobriedade emocional muda completamente a maneira como você vive. Porque, no fundo, o seu maior problema nunca foi amar alguém que se afastou. Foi ter perdido a si mesmo no processo. E quando você começa a se reencontrar, algo muito importante acontece. Você deixa de tratar a ausência do outro como o centro da sua história. Ela passa a ser só uma parte do caminho. Uma parte dolorosa, sim. Uma parte que talvez tenha te quebrado, confundido, humilhado e esgotado. Mas ainda assim, só uma parte. Não mais o eixo em torno do qual sua identidade gira. Não mais o motivo principal da sua energia. Não mais a ferida que define seu valor. Isso devolve uma dignidade que não faz barulho, mas que muda sua presença inteira. Você fica menos reativo, menos disponível para o que te desorganiza, menos impressionável diante de pequenos estímulos, menos sedento por reciprocidade forçada, mais inteiro, mais concentrado,
mais consciente do que merece e, principalmente, do que não aceita mais. E essa mudança, embora aconteça em silêncio, é percebida, porque ela altera a forma como você, responde, entra, sai, permanece, recua. Altera sua energia antes mesmo das palavras. Talvez seja por isso que a sua ausência, quando nasce de verdade, pesa tanto. Não porque o outro seja obrigado a te amar, não porque todo afastamento gere arrependimento, mas porque uma presença que antes estava sempre disponível e agora se recolhe com dignidade, rompe uma lógica inteira. E quando essa lógica se rompe, o que era garantido deixa de ser. O que era fácil deixa de estar ao alcance. O que era previsível desaparece. Só que a essa altura, isso já não é mais o principal. O principal é que você voltou a se pertencer. Voltou a ser alguém que consegue sofrer sem se rastejar. Alguém que consegue amar sem se abandonar. Alguém que consegue sentir falta sem transformar falta em humilhação. Alguém que entende que valor próprio não é discurso, é limite sustentado. E esse limite, quando é real, muda o tipo de vida que você constrói daqui para frente. Porque ele não serve apenas para essa história. Serve para todas as outras. Serve para não repetir o mesmo papel. Serve para não romantizar de novo a escassez emocional. Serve para não chamar de destino aquilo que te rouba a paz. Serve para você nunca mais precisar se quebrar tanto só para finalmente perceber que merecia mais desde o início. É por isso que, no fundo, afastar-se em silêncio não é só sobre sair de perto de alguém. É sobre voltar para um lugar interno do qual você nunca deveria ter saído. Chega um momento em que você percebe que não precisa mais de uma última conversa, de uma última explicação ou de uma última chance para seguir em frente. E essa percepção não nasce porque tudo ficou fácil. Nasce porque você se cansou de entregar o melhor de si para tentar aquecer um lugar que sempre te devolveu frio. Nasce porque, depois de tanto tempo tentando ser suficiente para alguém emocionalmente ausente, você finalmente entende que o problema nunca foi faltar valor em você. O problema foi insistir onde esse valor não era reconhecido com presença, constância e verdade. Esse é o ponto em que a cura deixa de ser teoria e vira postura. Você já não precisa anunciar que mudou. Já não precisa provar que superou. Já não precisa parecer forte diante de quem te desestabilizou. Já não precisa construir uma imagem de indiferença para esconder o que viveu. Porque agora, sua força não depende mais de performance. Ela depende de alinhamento. Do alinhamento entre o que você sente, o que você entende e o que você aceita ou recusa a partir daqui. Antes você sentia dor, entendia que estava sendo ferido, mas continuava aceitando. E essa contradição te destruía por dentro. Agora, aos poucos, isso se rompe. Você ainda pode sentir, ainda pode lembrar, ainda pode ter dias em que a ausência pesa, mas não aceita mais se colocar no mesmo lugar. Não oferece mais acesso automático a quem tratou sua presença como algo garantido. Não transforma mais carência em permanência. E isso muda completamente a energia da sua vida. Porque quando você para de lutar para ser escolhido por quem te ignora, abre espaço para uma verdade muito mais importante. Você volta a se escolher, volta a proteger a sua paz, volta a respeitar seus limites, volta a perceber que amor próprio não é uma frase bonita repetida na frente do espelho. Amor próprio é o que você faz quando ainda dói, mas mesmo assim decide não voltar para o que te rebaixa. É o que você sustenta quando a saudade aparece, mas você não a transforma em ponte para a mesma dor. É o que você pratica quando entende com maturidade que nem toda falta precisa ser preenchida com retorno. Talvez por muito tempo você tenha acreditado que o grande final dessa história seria a pessoa sentir o peso da sua ausência. E sim, isso pode acontecer. Quando você se afasta de verdade sem implorar, sem se explicar, sem deixar rastros de desespero, quem te ignorava pode perceber o que perdeu, pode sentir a quebra do padrão, pode notar o vazio deixado por alguém que antes estava sempre ali. Pode até tentar voltar a entender tarde demais, comparar a nova ausência com a antiga facilidade de te ter por perto. Mas aqui está a virada mais importante de todas. Quando você realmente amadurece, isso já não é mais a sua maior vitória. Sua maior vitória é não precisar dessa cena para continuar. É não depender do arrependimento de ninguém
para validar o seu valor. É não precisar que o outro entenda para você finalmente se respeitar. É não exigir que a história termine do jeito que seu ego sonhou para que sua alma possa descansar. Esse é o poder interno que quase ninguém consegue construir, porque muita gente até se afasta, mas continua emocionalmente ajoelhada por dentro. Continua esperando o reconhecimento. Continua sonhando com o retorno. Continua fazendo da própria distância uma tentativa de ser vista. Mas quando a reconstrução se torna real, seu silêncio muda de natureza. Ele já não é expectativa, já não é teste, já não é mensagem cifrada. Ele vira paz protegida. E paz protegida é uma forma muito alta de força. Você percebe isso quando deixa de vigiar o passado, quando a memória já não te arrasta com a mesma violência, quando o nome da pessoa já não reorganiza seu dia, quando o celular já não domina seu estado interno, quando você consegue lembrar sem se desmanchar, quando entende que sentir um resto de dor não significa que deveria voltar, quando aceita que algumas histórias machucam justamente porque vieram te mostrar um limite que você ainda não sabia sustentar. No fundo, talvez essa pessoa tenha entrado na sua vida não para ficar, mas para revelar onde você ainda se abandonava, para mostrar o quanto sua autoestima ainda era vulnerável à rejeição, para expor o quanto você confundia intensidade com valor, para te obrigar a enxergar que a sua necessidade de ser amado estava te fazendo aceitar versões muito pequenas de presença. E embora isso doa, também pode ser transformador. Porque depois que você vê com clareza o preço de se perder tentando ser escolhido, nunca mais consegue romantizar isso do mesmo jeito. Você muda a forma de se apegar, muda a forma de observar, muda a forma de entrar em relações, muda a forma de sair delas, muda a forma de interpretar silêncio, ausência e interesse, muda a forma de se posicionar quando percebe desvalorização. E essa mudança não te torna frio, te torna consciente, te torna alguém que não precisa mais se quebrar inteiro para aprender o que merece, te torna alguém que consegue reconhecer cedo demais o que antes só percebia tarde, te torna alguém que não chama mais de amor aquilo que exige autotraição, te torna alguém que entende que ser profundo não é aceitar tudo, e sim saber sentir muito sem perder a própria dignidade. É por isso que se afastar em silêncio tem tanto peso. Porque não é só sobre desaparecer da vida de alguém, é sobre interromper o acesso ao que em você era tratado sem reverência. É sobre tirar sua energia de um lugar onde ela estava sendo consumida sem cuidado. É sobre sair da posição de quem espera. É sobre encerrar a disponibilidade que mantinha o outro confortável. É sobre parar de oferecer presença onde só existia conveniência. É sobre deixar de transformar amor em insistência e dor em rotina. E quando você faz isso até o fim, uma verdade finalmente se instala. Quem te ignora só parece insubstituível, enquanto você está emocionalmente preso à necessidade de ser validado por ela. Quando essa necessidade começa a morrer, a imagem da pessoa também muda. O fascínio exagerado diminui, a idealização perde brilho, a urgência enfraquece, e você percebe que muito do peso que ela tinha vinha do espaço que sua carência deu, não apenas do que ela realmente era. Essa percepção não apaga o que você sentiu, mas devolve proporção. E proporção é liberdade. Porque agora você entende que sua vida não pode ficar suspensa esperando alguém perceber seu valor. Sua história é maior que essa ausência. Seu destino emocional é maior que essa rejeição. Seu poder não pode continuar sequestrado por uma atenção que vinha em parcelas. Há uma vida inteira te esperando do lado de cá, mas para alcançá-la, você precisa aceitar que algumas portas só se fecham de verdade quando você para de olhar para trás, esperando que alguém corra até elas. Então, se hoje existe uma parte sua ainda sofrendo, ainda hesitando, ainda querendo voltar, não use isso como prova de fraqueza. Use como prova de que a ferida foi real. Mas também lembre, ferida real não exige permanência no que feriu. Exige cuidado, exige lucidez, exige limite, exige coragem para fazer o que o seu apego odeia, mas a sua dignidade precisa. Afaste-se em silêncio, então. Não como quem quer punir, não como quem joga,
não como quem implora para ser sentido. Afaste-se como quem finalmente entendeu que continuar disponível para quem te ignora é uma forma lenta de se perder. Afaste-se como quem decidiu voltar para si, como quem escolheu parar de implorar presença, como quem compreendeu que a ausência também pode ser um ato de amor próprio quando a permanência virou humilhação. E se isso tocou exatamente a ferida que você vem escondendo, escreve dentro de você, ou nos comentários, se essa decisão já nasceu aí, esta frase: eu não me abandono mais. Porque é isso que realmente muda tudo. Não o dia em que o outro sente, mas o dia em que você para de se trair para ser lembrado. O verdadeiro desafio começa fora do vídeo. Se essa mensagem falou por você, deixe nos comentários: eu não me abandono mais.